Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E sim, eu estou copiando a introdução do Trunks na cara dura. Então, deixem um like se gostaram do conteúdo, inscrevam-se no canal caso não sejam inscritos. Se não quiserem perder nenhum vídeo, ativem também as notificações e, óbvio, fiquem à vontade na seção dos comentários. E essa seção dos comentários vai ferver hoje. Afinal, o tema de hoje é muito polêmico, não é? Que é o famigerado NoFap. Então, vamos começar, não é? Aqui na machosfera, já há algum tempo nós temos bastante atenção dada a esse tópico, não é? E esse também é um assunto muito debatido por aqui, um dos mais debatidos. E também divide muitas opiniões, né? Porque de fato existe a galera quase que religiosa do NoFap, a galera YesFap e a galera anti-pornografia. E lá na primeira onda dos homens que seguem o seu próprio caminho, havia dentre eles uma enorme rejeição do NoFap, tá? Isso porque eles tinham uma perspectiva antiginocêntrica e eles acreditavam que o homem lidar sozinho com a própria libido e com as próprias urgências sexuais era uma forma de empoderamento masculino, não é? O homem, ele simplesmente não dependia de uma mulher e daí não precisava cultivar o ginocentrismo para se satisfazer sozinho. E ele poderia usar, é claro, vários artifícios para isso, né? É óbvio, eles estavam ali no extremo da janela de Overton, tá? Eles trouxeram, obviamente, esse conhecimento de fora, que é, por exemplo, o waifuísmo, que não nasceu aqui no Brasil, tá? Por mais que tenha ganhado força na machosfera aqui e tenha sido bastante desenvolvido filosoficamente até por mim, inclusive. Trouxeram também o bonequismo, não é? O uso de dolls e também a quebra de tabu de uso de brinquedos sexuais masculinos. E é claro, o Brasil é um país bastante puritano, tá? Ele é um país bastante tradicional conservador. E isso, obviamente, tem raízes desde a colonização. Então a gente é bem mais disfarçado no que diz respeito à degeneração, embora ela ocorra à torto e à direito no nosso país, tá? Ainda existe aquele sentimento de pudor entre nós. Então eu estou usando, né, obviamente, os verbos na conjugação do passado sobre os homens que seguem o seu próprio caminho, né, lá da primeira onda, porque a maior parte deles parou de produzir conteúdo, né? Mas eles sempre ficarão na nossa memória. Então, a crítica que se faz a esse solipsismo, que por incrível que pareça é sim um solipsismo do NoFap, é o seguinte: surgiu toda uma religião ao redor disso que é extremamente influenciada pelo PUA. Os maiores argumentos a favor do NoFap são um tanto ginocêntricos. Geralmente são argumentos que dizem que isso vai causar em você uma incapacidade de se relacionar com mulheres reais, isso vai tirar a sua motivação de encontrar novas garotas, não é? E se relacionar com essas garotas, porque todo o seu sistema ali de recompensas, não é, já vai estar moldado de uma forma em que você não vai ter mais interesse nisso. Agora, por mais que essas críticas sejam reais, as críticas ao consumo de pornografia e o uso de NoFap, elas sejam reais sim, o que mais me chama a atenção é o fato de que as mulheres elas não se preocupam com isso. E isso torna, obviamente, o jogo da sedução, entre aspas, né, o jogo dos relacionamentos, completamente desbalanceado para os homens. Novamente, as críticas que o NoFap faz ao consumo de pornografia e à masturbação são, em sua maioria, reais e fundamentadas, né? Pelo menos atualmente, porque há pouco tempo atrás era comum dizer que o NoFap liberava superpoderes. Isso virou até um meme aqui na machosfera, né? Mas largaram isso aí depois que os caras fizeram um streak de 90 dias. 6 meses e não acontecia porcaria nenhuma, muito pelo contrário, eles se sentiam até um pouco mais estressados em alguns casos, né? A verdade é que os organismos, eles são diferentes, existem caras que se dão melhor sem, outros caras que se dão melhor com a pornografia e a masturbação. O fato é que tudo é uma questão de equilíbrio, tá?
É aquela coisa, é uma verdade universal. A diferença entre o veneno e o remédio é puramente a dose, cara. É óbvio. Ficou muito mal visto aqui na machosfera você recomendar que homens usem de pornografia ou falar bem a respeito, né? Mas o fato é que é uma coisa que tira o veneno da cobra, sabe? Resolve o teu problema ali, é de graça, é rápido, é fácil e sem complicação e te dá as mesmas satisfações mentais e fisiológicas do que o ato em si, porque o seu próprio corpo não faz definição do que é o ato e do que é a masturbação. Então, o próprio gosto pelo ato em si, carnal ali mesmo com outra pessoa, é puramente impressão. Por incrível que pareça, tá? O fato de você ter que estar tocando alguém, sentindo o cheiro e tudo mais, é pura impressão, porque, novamente, são sensações percebidas pelos seus sentidos, tá? E o próprio ato de praticar o sexo fica muito mais gostoso na memória do que enquanto você está fazendo ali, né? Porque enquanto você está fazendo, convenhamos, nem é essa maravilha toda que a mídia fica positivando para que você fique cada vez mais coomer e procure cada vez mais o mercado de sedução porque eles lucram com isso. Nem é esse paraíso, essas mil maravilhas. Além de ser um negócio caro, tá? Tanto a priori quanto a posteriori e perigoso por inúmeros motivos aí, nem sempre você tem a química com a pessoa, nem sempre é aquela coisa, nem sempre ambos chegam ao clímax, nem sempre vale a pena o custo, né? E os riscos. Então, é aquela coisa que fica bem mais na sua memória e é uma memória completamente anedótica, cheia de fantasia também e um tanto enviesada, né? Geralmente você fica namorando aquela memória de um ato que você fez com uma pessoa especial e como era e tudo mais, ou mesmo fantasias que você tem de fazer tal coisa em tal momento com tal pessoa. Então, a minha opinião aqui, como criador de conteúdo, eu recomendo sim o uso controlado de pornografia para homens, porque dessa forma é possível combater o ginocentrismo e salvar até a tua vida para uma péssima negociação ou um risco que você pode correr pela inabilidade de se satisfazer sozinho. É uma coisa que você resolve em 5 minutos, que é o tempo máximo que eu recomendo para que o cara faça o que tem que fazer e, cara, a satisfação final, tá? Os hormônios e neurotransmissores e toda aquele fenômeno fisiológico pós-clímax é o mesmo que se você estiver praticando o ato. É a mesma coisa, o teu corpo não faz distinção, ele não é tão inteligente assim. E o que mais me preocupa com os caras se sentindo extremamente mal por usarem pornografia e tudo mais e se acharem fracassados, é que as mulheres elas estão em outro patamar, tá? Elas falam muito mais abertamente sobre sua vida sexual, elas têm mais abertura, tá, para falar sobre brinquedos e etc. E dessa forma, isso obviamente está a favor da hipergamia delas, né? Elas não estão nem um pouco preocupadas se isso não é saudável, se isso vai deixar elas com padrões irreais para homens, dane-se. Na verdade, o que elas querem mesmo é aumentar a sua hipergamia, ficarem cada vez mais viciadas em coisas cada vez mais irreais, para assim alcançarem o homem perfeito e exigir cada vez mais de todo o masculino, né? De todos os homens da sociedade. E a gente sabe aqui no nosso meio, né, que o Instagram e outras redes sociais são como a pornografia das mulheres. Já que elas não são tão visuais assim como nós, elas estão adoecendo, né, mentalmente através das expectativas irreais que elas criam ali com redes sociais e com as imagens de férias de atores e outros famosos aí, e estão exigindo a partir daí homens comparados a esses aí que estão em redes sociais. O Trunks já fez vídeos monumentais a respeito disso, tá? E não existe essa disfarçatez. No máximo elas ficam dizendo, assim como o próprio Trunks diz, né? Que o Instagram é uma coisa muito digital e que nós perdemos contato com as pessoas e tal. Mas no fim das contas, nenhuma delas apaga o Instagram, nenhuma delas realmente faz um detox aí, né? De tecnologia. Elas só postam ali justamente por solipsismo para dizer que, obviamente falsamente, né, que são intelectuais, né, estão a par do controle da tecnologia.
e ganhar pontos sociais. Até a própria crítica contra a tecnologia delas está a favor da tecnologia, está a favor da farm de likes e da matrix das redes sociais. Então, enquanto os homens estão preocupados com a saúde dele nos relacionamentos, as mulheres não estão nem aí, estão em outro patamar, cara, e já estão, assim, além da salvação. Essa geração Z, principalmente a geração Millennial, e eu diria que a geração Alpha também, da galera que nasceu de 2010 até 2019, já está completamente estragada. E olha que a geração Alpha aí tem no máximo 9 anos, né, de idade. Esses guris já estão completamente estragados, cara, para relacionamento. Isso dá para ver desde cedo. Um guri assim, antes da maturação, antes da puberdade, tu já vê que ele está estragado e que a educação de casa já completamente inviabilizou essa criatura para ser um cidadão saudável. Agora, o que eu estou dizendo é que porque está todo mundo doente, você também tem que ficar doente? Obviamente que não. O que eu estou dizendo é que se as mulheres não cuidam mais da própria mente delas, você tem que se arregaçar também? Obviamente que não. O que eu estou dizendo é que é para vocês checarem os princípios de vocês e verem se eles não estão a favor do ginocentrismo. É claro que você não é obrigado a ser nenhum soldado anti-ginocêntrico, tá? Que vai moldar toda a sua vida para lutar contra a máquina ginocêntrica que nós temos. Não, você tem que viver principalmente a partir da tua saúde mental e física. Então, uma coisa subjetiva também, né? Se isso atrapalha o teu desenvolvimento mental e físico e a tua saúde, o teu bem-estar, é óbvio que é melhor que você siga esse caminho. Mas no geral, falando da maioria dos homens, a regra é: o uso de pornografia é muito importante. Isso eu garanto, é muito importante para que homens não façam besteira, tá? Quando chega na puberdade, a libido do homem ela fica quase que incontrolável e faz esse adolescente enlouquecer. Agora, o que é que esse adolescente precisa é de autocontrole, porque ninguém vai realmente segurar a mão dele, não é? E impedir que ele acesse conteúdos cada vez mais perigosos aí na internet e fique tocando às 7, 8 por dia. Afinal, é o adolescente que vai ter total controle sobre isso porque ele está num ambiente de privacidade. E ele não vai se abrir, é um tabu muito grande, ele não vai contar para as pessoas o que ele está passando. Então, até porque, mesmo se ele contar, ninguém vai cuidar dele, né? Porque homem, bom, a sociedade não está nem aí para homem. Então, é o que eu digo para vocês, sempre saibam, vocês estão sozinhos, ninguém vai te ajudar e nunca dependa disso, tá? Procure ajuda se possível, mas não dependa de ajuda. Porque se você depender, você está ferrado. Ninguém ajuda homem. Isso é regra. Então, esteja acostumado com isso, mas esteja aberto também à ajuda e aberto a pedir ajuda caso seja necessário. Uma terapia, se for necessário, um acompanhamento psicológico, se for necessário. Mas não dependa disso, porque nunca é uma garantia. Então, o que eu quero dizer é que, sim, eu recomendo o uso de pornografia controlado para homens, porém, essa é uma declaração muito polêmica, né? Então, de fato, eu tenho regras para o uso, que é o seguinte: não passe mais de 5 minutos na procura desse material, né? Em todo o tempo que você vai gastar ali na internet procurando tal material, não gaste mais de 5 minutos. Faça a cronometragem, cara. Vai fazer todo o trabalho ali, desde abrir a página até o clímax, não gaste mais de 5 minutos. Não se apegue a nomes, tá? Não se apegue a atrizes, não se apegue a tags. Eu quero ver assim, eu quero ver assado. Não se apegue a isso. De preferência, não veja nem o rosto da mulher ali em questão. Outra coisa também, não veja conteúdo extremo, tá? E também, de preferência, não veja conteúdo em terceira pessoa, né? O foco em terceira pessoa, porque isso vai causar a impressão de que você é um voyeur, e isso vai zoar a tua cabeça inconscientemente em pouco tempo. Outra coisa também, de preferência, não veja homens, né? Não veja outros homens ali no ato, porque isso é estranho. Isso também vai passar a mensagem errada para a tua cabeça. Tu não quer ficar vendo, é claro, a menos que você não seja heterossexual. Mas se você for, de preferência, não veja membros masculinos, não veja homens ali, né? Então, o que sobra para você é realmente o conteúdo que eu uso, que é o seguinte: vídeos e fotos mais sensuais, assim, de
seres de luz ali que gravaram elas mesmas, no corpo delas mesmas e não mostram nem o rosto, tipo nudes que vazaram aí na internet, sei lá. Esses daí são os melhores, eles não bagunçam a tua mente, tá? Não deixam você ali com síndrome de Cook, vendo aquela coisa em terceira pessoa, não mostra você membros masculinos, não, assim, não mexendo com a tua mente ali, né, lados obscuros aí para acabar liberando em você vontades que você naturalmente não tem, caso, é claro, você seja heterossexual. E não segue pro extremo, cara. Não deixa você assim viciado em cada vez categorias mais extremas, né? E é claro, eu também recomendo que você não faça mais de uma vez por dia. Por quê? Porque o próprio ato em si, para o corpo masculino, é a maior das recompensas. Então você tem que usar como a natureza previu, não é? Afinal, o seu corpo é da natureza e você tem que seguir o plano dela em alguns momentos, porque, bom, é o seu corpo, né? Ele foi projetado para agir dessa forma. Então, trate como uma recompensa para o teu dia, tá? Não use assim de forma irresponsável a qualquer momento quando te dá na telha. Eu geralmente trato como uma recompensa para um longo dia, ali para facilitar o sono, né? Antes de dormir. Por quê? Porque é uma coisa que realmente relaxa o corpo do homem, deixa ele bem na moral ali e o cara dorme logo depois. Então é muito bom para esse tipo de coisa. Então não só faça de maneira controlada, mas também em momento controlado. Ou seja, não passe de uma vez por dia e sempre no fim do dia quando tu está pronto para dormir ou quando está com dificuldade para dormir. E é claro, livrando-se de tabu aqui, tá? A gente já está num nível aqui da machosfera que a gente pode falar esse tipo de coisa. Eu acho que a janela de Overton já permite que nós falemos isso. Então não tem mais essa coisa. Eu estou falando para homens aqui, realmente, né? Eu estou falando para caras que sabem realmente tratar o assunto com seriedade, cara. Vamos quebrar esse tabu porque, bom, eu já estou criando conteúdo aqui há mais de um ano e no fim das contas o meu propósito, o meu papel é trazer saúde aos homens, né? Trazer uma melhor posição para a masculinidade na sociedade. Isso faz parte. Afinal, é o cerne de toda a questão, né? A relação entre os sexos e o próprio sexo, que é o cerne das relações entre homens e mulheres. Então, essa é a chave das coisas, tá? O importante é isso, por incrível que pareça. Porque a misandria, o genocentrismo, não existiriam se ambos os gêneros, no caso homem e mulher, não praticassem o ato sexual. E muitos de vocês ficam meio pirados quando eu uso a palavra gênero, né, para discernir sexo, mas eu não caio nessa de identitarianismo não, tá? Não se preocupem. Para mim, gênero e sexo é a mesma coisa quando se trata de seres humanos. E sim, só existem dois, masculino e feminino. Pelo menos aqui nesse canal, a galera LGTV não vai tomar o significado da palavra gênero para eles, né? Aqui sempre vai significar o mesmo que sexo, um sinônimo de sexo. Então é isso, né, senhores? No fim das contas, o homem ele tem muito tabu ao redor de masturbação, ao uso de pornografia e brinquedos sexuais, porque muitas vezes é um incentivo ginocêntrico dele ser um escravo que não pode usar nenhuma alternativa, né, ao sexo das mulheres que elas oferecem, para ser, novamente, um refém da permissão delas, né? Um refém da sexualidade feminina. Eles nunca vão poder se resolver sozinhos, nunca vão poder aumentar seus padrões de exigência, porque é aquela coisa, né? Se elas cobrarem muito caro, o cara pode simplesmente falar, dane-se, eu posso usar um brinquedo, ou eu posso me resolver sozinho, ou eu posso ter uma doll, e elas temem muito isso, e o homem ele dá muito valor à opinião feminina, até mais do que deveria, muito mais do que deveria, e acaba que ele realmente acha que o correto é só explorar a sexualidade com uma parceira e tudo mais, e não é verdade, cara. Não é verdade. E daí surgem esses engodos, né? Que são disfarçados de saúde, mas muitas vezes estão, na verdade, só a serviço do ginocentrismo, né? Essa coisa do tipo, não, você vai aumentar muito os seus padrões de exigência e vai começar a ver as mulheres como objeto. Não, você não vai mais se satisfazer com o ato normal e você vai parar de procurar mulheres. Veja só, meu Deus, que medo. Você vai parar de se relacionar com as mulheres. Nossa, que terror, não é? É o que eu mais quero, é isso. O que eu sempre quis foi simplesmente me livrar da dependência de satisfazer a minha libido com as mulheres e consegui hoje, e os caras acham que isso é ruim, realmente.
Então é aquele ditado, né? Na guerra dos sexos, cara, vence quem depende menos do outro, né? Como dizia o René Sarralita na Guerra da Paixão. Perde quem se apaixonar primeiro e vence quem depender menos do outro. E os homens estão perdendo essa guerra, mas feio, tá? Perdendo essa guerra feio e há milhares de anos, tá? Centenas de milhares de anos. Então a maneira de virar esse jogo, além de não jogando, é obviamente com aceleracionismo, usando tecnologia de maneira responsável, novamente não vá se arregaçar, criando regras, né? Criando princípios ali e vivendo da maneira mais saudável possível ao lado da tecnologia. E eu vou fazer mais vídeos a respeito disso, tá? Para vocês que acompanharam até aqui, saibam, não vai parar aqui, esse vídeo não vai ser único sobre o assunto. Eu ainda vou falar, né, sobre caras que estão realmente doentes, sobre real vício em pornografia e em conteúdos extremos, como realmente fazer um detox dessa parada para se curar. Mas para chamar a atenção de vocês para esse assunto, é claro, eu vou começar com a parte mais chocante, né? Eu recomendo sim o uso responsável de pornografia com os princípios aí que eu expliquei nesse vídeo. Então, senhores, a vocês que entenderam o conteúdo e chegaram até aqui, não é? Que absorveram o conteúdo desse vídeo, um forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho. E lembrem-se de sabedoria e consciência sempre. Até mais.